E os cuidados para pessoas com terceira idade devem ir além do corpo. A saúde física e mental são de extrema importância. Atualmente, o Brasil possui a quinta maior população idosa do mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é que exista um aumento natural dos problemas relacionados ao envelhecimento. Um deles é o transtorno mental, que na maioria das vezes passa despercebido pela família. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, hoje eu vou conversar com o psiquiatra André Gordilho. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. Eu queria que o senhor começasse falando quais são esses transtornos mentais que afetam aí os idosos. É interessante a gente ver que assim, a população, como você disse, está envelhecendo, ou seja, está ficando grisalha, né? Ou seja, tem estimativas que em 2020 a gente vai ter em torno de 30 a 31 milhões de idosos, né, no Brasil. E com isso, ou seja, as doenças relacionadas à idade aumentam e também as doenças mentais. Obviamente as doenças degenerativas, né, ou seja, os comprometimentos cognitivos maiores, ou seja, as demências, elas tendem a ficarem mais prevalentes, porque aumentam com a faixa de aparecimento exatamente nessa idade, a partir de 60, 65 anos, né, e também, ou seja, as doenças mais prevalentes seriam basicamente os transtornos de ansiedade e os transtornos de humor, principalmente os transtornos depressivos. E é importante lembrar também que os pacientes que têm jovens com doença mental também estão envelhecendo. Essa população também é uma população que a gente tem que estar atenta também, porque quem era esquizofrênico há 20 anos atrás continua esquizofrênico e está envelhecendo, e também precisamos ter atenção para lidar com esses pacientes. Como é que deve ser essa atenção, doutor? Porque eu falei aqui na introdução da entrevista que os problemas, na maioria das vezes, passam despercebido pela família. Quais são os aspectos que a família deve ficar atenta? Muitas vezes o idoso ele já tem aquele estigma, né? Não, ele não sai de casa, ele gosta de ficar reclamando, ele se queixa de um monte de coisa. Isso não é o normal. O normal é a pessoa envelhecer. Obviamente, com o envelhecimento você tem algumas perdas, né? Que é natural do envelhecimento, mas tudo que passar do normal, do que passar do que é usual, deve ser observado com crítica, porque não é normal o idoso que não sai de casa, não é normal o idoso que fica na cama, não é normal o idoso que acha que está velho e que por isso não tem que fazer mais nada, não tem que ter amigos, não tem que aproveitar. Esses são sinais de alerta que a gente precisa ficar atento, porque esse idoso pode estar deprimido, esse idoso pode estar assim, não, ele esquece uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, e isso é normal. Não, nem sempre. Né? Então a gente tem que ficar atento a esses sintomas, porque encaminhar para uma avaliação, porque quanto mais cedo for tratado e quanto mais adequadamente for tratado, melhor esse idoso ele vai viver, mais produtivo ele será, mais alegria ele terá durante a vida. A gente vai falar dos tratamentos daqui a pouquinho, mas antes disso, além de ficar atento, né, a esses sinais, existe alguma outra forma de prevenir esses transtornos mentais? Olha, a gente, existem conceitos de envelhecimento bem sucedido, né, que não estão longe de haver um consenso único, mas a gente sabe que o idoso, quando envelhece sem doenças, ou seja, então tratar as doenças clínicas todas de base, ele tem que ser bem tratado para poder envelhecer com bem-estar, fazer atividade física, porque isso promove mais uma capacidade, melhora a flexibilidade, melhora a disposição do idoso, ter contatos sociais, ou seja, amigos, família, são coisas que a gente tem que procurar fazer para que esse idoso tenha uma qualidade de vida. E se tiver atividade produtiva, atividade que vai estimular o raciocínio, tudo isso é positivo para o idoso, porque a gente precisa só malhar o corpo, malhar o cérebro também, malhar a mente para poder ela estar sempre ativa e funcionando. Com certeza. E qual é o papel da família nesse caso? Porque existem alguns idosos também, na maioria, né? A gente tem relação com alguns, inclusive, e a gente percebe uma certa teimosia, né? De não querer ir ao médico, de não querer tratar certos assuntos. A família incentivar esse cuidado, a importância, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Sim, muitas vezes essa teimosia já é sintoma. Obviamente o idoso ele tende a ficar um pouco mais, como é que eu vou dizer, com menos flexibilidade, digamos assim, nas coisas, né? Então
Isso é natural, mas não num ponto excessivo, ao ponto que ele não recuse tudo e não queira fazer nada. Existe a melhor forma de convencer? Eu acho que tem que ser com um jeitinho, com carinho, chegar, tentar, né, e levar, apresentar a situação quando não der para levar, trazer a situação ao idoso e ir estimulando de forma que ele vá desenvolvendo, né, essas atividades. E os tratamentos hoje possíveis para esses transtornos mentais na idade avançada já? Olha, a gente hoje, porque os transtornos mentais são diversos, né? Para cada transtorno mental tem um tipo de tratamento diferente, mas o que a gente poderia colocar talvez numa cesta comum ou seja, a presença, fazer atividade física, né? estimular a cognição, ou seja, fazer trabalho de estimulação cognitiva nesse idoso, né? Tratamento medicamentoso nos casos indicados e a parte de apoio e de suporte social e familiar. Então, o idoso deve sair, o idoso deve encontrar com amigos, o idoso não é para ficar dentro de casa sem fazer nada, esperando, como dizia Raul Seixas, a morte chegar. E com essa expectativa do aumento de vida também, é importante, só para finalizar, que a gente reforçar esse cuidado que deve ter com a saúde mental, né? Inclusive, vocês fizeram nessa quarta-feira um debate na clínica que o senhor atende sobre o assunto, né? Quais são os principais, o que vocês passam para essas pessoas, não só o público que frequenta aqui, mas para quem está assistindo, quem precisa de um pouco de orientação nesse sentido. Exato, a gente fez a gente faz um ciclo de palestras e nessa palestra eu falei sobre os desafios da psicogeriatria e Michele, que é nossa terapeuta ocupacional, falou sobre a estimulação cognitiva no idoso e assim, o desafio da psicogeriatria no ponto de, ou seja, de ter do psiquiatra ter um olhar focado para o idoso e suas peculiaridades, né? e suas individualidades, as coisas peculiares dele, ou seja, entender que determinadas doenças se manifestam de forma diferente no adulto jovem do que no idoso, como abordar esse idoso, como abordar essa família, como ajudar a educar essa família a lidar com o idoso e desmistificar as coisas em relação a que assim, não é normal o idoso ser isolado, reclamando, né, poliqueixoso, isso não é natural. Então a gente tem que tratar isso porque o idoso ele tem que ter uma vida produtiva e não tem por que não ter, ele tem uma vida ativa, produtiva e na comunidade, na sociedade. Além disso tudo, ter paciência, né? A gente precisa ter muita paciência com eles. Sim, claro, sem dúvida. E muitas vezes assim, aquele idoso que demanda demais, tem alguma coisa por trás que está necessitando de cuidado. Então essa demanda é, às vezes, uma maneira de pedir socorro. Com certeza. André, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos. Nada, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Até a próxima.